Olá, tudo bem? Marco Antônio falando aqui. Vídeo de hoje, vamos dar sequência no desenvolvimento do nosso projeto estrutural do nosso modelo 2. E nessa aula em específico, vamos fazer o lançamento dos nossos carregamentos. Ok? Então, vamos para a aula. Bom, estou aqui com o nosso projeto já aberto, correto? Mesmo local que a gente finalizou ele na hora anterior. E aqui, ó, posso vir aqui em edifício 3D. E a gente vai visualizar o que foi que a gente já fez, correto? Então, está o lançamento das lajes, lançamento da nossa escada, fundações. Basicamente, é isso aqui. Correto? Aceitar. E agora, vou ver o nível que eu me encontro. Então, eu estou aqui no térreo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Cargas lineares sobre paredes. Vou colocar aqui, ó, 5. Aqui é para fins didáticos, tá? Vão lá, correm lá na NBR, verifica lá, fazem a continha lá para chegar no valor da carga de parede. Correto, aqui no térreo eu vou fazer um carregamento um pouquinho menor, ok? Vou deixar como cargas permanentes, vou colocar peso próprio, porque pode ser que um dia essas paredes saiam daqui numa eventual modificação, né? Então, acrescentar. Está. 5 em todas elas. Correto? Beleza, vamos para o próximo nível. Aqui neste pavimento, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar fazer um acréscimo aqui na nosso carregamento. Vou colocar 6 kN. Tá? Lembrando, não use aqui como parâmetro. Façam o cálculo lá. Acrescentar. E aí, novamente, ó, na verdade aqui eu não vou pegar todo mundo, porque essa galera aqui da frente, ela não tem parede sobre ela, né? Então, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Pego lá de cima, seleciono essa turma aqui. Pego aqui, aqui e aqui. Aqui não possui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar apenas 2 aqui. Bom, e aí está. Vamos para o próximo nível. Estamos aqui no pavimento de cobertura. Carga sobre vigas. Eu vou colocar 2 aqui na minha extremidade. E 3 na interna. Ah, já foi. Bom, perfeito. E agora? Agora, para concluir, a gente pode inserir carregamento da nossa caixa d'água. Tá? E deixa eu puxar uma calculadora aqui e verificar quanto é que vai somar. Então, peguei lá no Revit as dimensões disso aqui, correto? Aproximadamente 4 por 3. Vamos supor que a gente tem uma caixa d'água de 2.000 litros aqui sobre essa laje. Então a gente teria um peso de 20 kN distribuído sobre 3 por 4, que daria 12 metros quadrados. Daria aproximadamente 1,6 kN por metro quadrado. Correto? Então, vou colocar aqui, vou extrapolar, vou colocar um pouquinho aqui, 2. Beleza? Passei um pouquinho, acrescento, coloco aqui nessa laje. Perfeito? Bom, feito isso, a gente pode rodar o cálculo da nossa estrutura, né? Então, eu vou vir aqui, ó, dimensionar obra, inclusive fundação. Aguardar um pouquinho até ele fazer o dimensionamento. Bom, perfeito, finalizou o cálculo. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem algum erro de dimensionamento no pilar número 9. Alguns erros em vigas, correto? Ó. Então, beleza. Vamos fechar aqui, visualizar aqui o que foi que aconteceu. Vamos voltar logo lá pelo início, vamos começar aqui na fundação. Bom, estou olhando aqui, ó, verifico que todos os meus blocos não passaram, com exceção desse cara bem aqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos aqui, ó, elemento, fundação,
Agora a gente já pode vir em cálculo, tá? Ó, podemos vir aqui em resultados, cálculo, perdão, resultados, fundação, elementos de fundação. E agora, editar. Então, vou pegar, por exemplo, esse camarada bem aqui, ó. Esse aqui foi o dimensionamento dele. Vou vir aqui, ó, em verificações. Ele vai me dizer que algumas verificações não foram cumpridas. Eu vou aceitar e vou pedir para visualizar o relatório. É que ele vai dar aqui, ó, o resultado, né, o que aconteceu. E ele me diz aqui, ó, que a capacidade da minha estaca não é suficiente. Beleza? O que a gente pode fazer? Vou abrir aqui a nossa planilhazinha lá do Excel. E, ó, eu acrescentei mais algumas camadas aqui. E a gente chegou no valor de 307 kN de resistência na nossa estaca. Beleza? Seria suficiente. Porém, vamos pegar esse cara bem aqui. Verificação, aceitar, sim. Ó, 343. Ou seja, para este camarada aqui, que é o nosso pilar P8, um bloco com uma estaca não seria suficiente. Então a gente teria que ter um bloco de 2 estacas. Naquela profundidade aqui, a gente está falando em 9 metros. Como a gente já, até uns 6 metros daria para fazer no helicoidal manual, né? Se for uma obra de pequeno porte, enfim. Então não seria uma medida tão complicada. Passou disso aqui, de uns 6 para cima, aí já é mecanizado, né? Então a gente já poderia daí estudar a possibilidade de alterar também o tipo da nossa estaca ou o diâmetro. Eu poderia pegar aqui escavada de pequeno diâmetro, né, e colocar ela para um 40. Então, se eu passar aqui para uns 50, eu já vou mudar aqui o diâmetro dela, mas, enfim. Então, eu poderia mudar aqui para 40 o diâmetro, ou mudar o tipo de estaca, e a gente teria estacas com mais capacidade. Tá? Neste caso, o que a gente vai fazer? Deixa eu minimizar aqui. Como todos eles deu esse problema da estaca, e se eu aumentar a estaca de um bloco, a capacidade de uma estaca ainda vai ter pilares aqui que vão exceder essa carga de uma estaca, eu vou rodar a segunda possibilidade, que seria a gente alterar o nosso sistema de fundação para sapata, né? Então, qual seria a alternativa aqui? Primeiro, a gente aumenta a capacidade da nossa estaca, mexendo em profundidade, em diâmetro, enfim, em todos os fatores possíveis, ou colocando mais estacas por bloco, e a gente soluciona um problema. Tem muita gente que não gosta de estaca, não gosta de bloco, não sei o motivo, mas, enfim, eu gosto bastante dessa metodologia de estaca, tá? Então, essa seria a solução para cá. Aumentar a profundidade ou colocar mais estacas por bloco. Beleza? Mas o que a gente vai fazer? Vocês já sabem qual seria o processo. Seria chegar em um nível que a gente tenha resistência suficiente, ou chegar num nível que a gente teria uma resistência de 2, por exemplo, aqui, ó. Aqui em 7 metros, a gente teria 2 estacas somando 440, né? 446. Então, perfeito. Aqui a gente poderia dimensionar um bloco para 12 estacas e a gente atenderia a obra, ou melhor, aquele P8 que é o mais carregado. Então, solução definida. Mas, então, o que iremos fazer aqui? Ó? Eu vou vir aqui, ó, apagar. Vou deletar todo mundo. Beleza? Agora, novo, elemento de um pilar só, sapata. Aí tem aqui os modelos, correto? Se quiserem quadrada, retangular, enfim, se for sapata excêntrica, ó, o que acontece? Eu vou pegar essa aqui, por exemplo, ó, aceitar. Tá vendo que ali naquele retângulo, quadradinho do meu mouse, tem um quadrado interno lá, ó? Ou seja, aquele quadrado é a posição que o pilar vai ficar relacionado ao sapato. Se eu der um clique aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, se eu der um clique aqui, ó, tá vendo? Ele tá no cantinho superior esquerdo. Ó. Se ele tiver no meio, vai dar isso aqui. Se ele tiver novamente na face do lado de baixo, ou aqui, ó, na face da direita, é isso que vai acontecer. Beleza? A gente não está falando em sapata excêntrica. Então vou voltar aqui, sapata, pegar a sapata quadrada.
ou poderia ser retangular, né? Vou simplesmente clicar. Esse último é diferente, então, botão direito, múltiplos pilares, aceitar, clico nesse, clico o botão direito fora e novamente fora. Aqui está. E agora vou vir aqui e vou pedir para... Opa! Vou vir aqui em entrada de pavimento e vou pedir para calcular a obra, inclusive de fundação. Bom, novamente voltaram os erros aqui, que a gente não fez nada de viga e pilar, né? Então, aqui está. Beleza, alguns não passaram, né? Então vamos, resultados, fundações, elementos. Vamos ver esse camarada aqui, ó. Cadê? Editar, esse cara aqui. Vou pedir um dimensionamento completo dele. Agora sim, todo foi cumprido. Vamos ver o que aconteceu. Alterou-se um pouquinho das dimensões dele e ele passou. Então, esses que não passaram, a gente vai fazer esse mesmo processo, ó. Dimensionamento completo. Agora sim, tudo foi aceito, eu não quero ver relatório. Aumentou aqui a malha. Vamos ver esse aqui, dimensionamento completo. Aceitar, não quero ver, só quero ver o que aconteceu aqui. Esse aqui aumentou um pouquinho a dimensão. Aceitar. Novamente, dimensionamento completo. E não. Esse último aqui, ó, se eu pedir para redimensionar ele, acho que ele não vai dar certo ainda. Ó, passou. Tá? Mas passou algo completamente desproporcional, né? Passou um bloco de 70 de altura, nem a sapata, praticamente um bloco, o perfil dele, né? 60 por 4,10. Não é isso que eu quero. Vamos alterar a geometria. Eu quero um de 2,50, por exemplo, por 1,20. Vamos ver se vai dar proporção. Uma altura de 40. Aceitar. Verificações. Ó, passou. Tudo foi cumprido. Então, eu não quero ver o relatório. Ele colocou malha dupla. Eu não vejo muita necessidade dessa malha dupla. Só aqui nesse ponto aqui, né? Deixa eu vir aqui, ó. Vamos desmarcar a malha superior aqui, ó. Desmarcar a malha superior. Vou deixar só a inferior. Até essa malha inferior a gente poderia jogar ela para 12 aqui, ó. Jogar ela para 12 e vamos aumentar isso aqui. Vou jogar aqui 15. Tá, isso aqui, ó, tem que fazer a compensação de área de aço, tá? Calcular lá quantas barras de 10 teria aqui. Então tem 10 de 10. Ver quantas vão significar em 12 para fazer essa alteração e distribuir, modificar o espaçamento. Verificação. Algumas não foram cumpridas. Vamos ver o que aconteceu aqui. Não passou. Vamos ver se eu só mexer na armadura de baixo vai resolver. O problema não está na armadura de baixo, tá? De fato na armadura lá de cima. Então vou colocar aqui 10. Ou 10 não, 15, né? Na de meia. Marcar malha superior. Barra de 10 a cada 15. Fica padrão. Aceitar. Malha não estão se encontrando aqui, ó. Ficar ruim para armar, então vou vir aqui a armadura. Malha superior, que é a mais fina. Em toda a sua altura. Verificações, ainda não foi aceito. Bom, aqui a gente tem ele dizendo que o mínimo é 14 e o calculado foi 11 na questão das dobras. Vamos fechar aqui, vamos lá ver o que é isso. É aqui, ó. A gente está com uma dobra de 11. Então, novamente, armadura. Se o mínimo é 14, vamos colocar 14. Aceitar. Verificações. Agora sim, tudo foi concluído e passou. Perfeito. Dimensionamento aqui, ó. Máximo 2,24 e o calculado 2,21. Beleza? Então a gente poderia reduzir um pouquinho mais aqui a dimensão dessa sapata, né? Até chegar próximo desse valor. E ainda daria
tranquilo. Porém, a gente está usando aqui essa informação aqui, ó. Entrada de dados gerais, fundações. A gente está aqui usando o valor padrão do software, tá? O que a gente tem que fazer aqui? Ou seja, eu tenho aqui uma combinação aqui de 2 kg por centímetro quadrado, que a gente vai tirar da onde? Vai tirar lá do nosso SPT, né? Ou enfim, do ensaio que a gente tiver para determinar a resistência desse solo. Então, quando você tiver esse valor de lá, você vai colocar ele aqui, por exemplo, deu 1,5 kg por centímetro quadrado, ou deu 2,5 kg, entendeu? E aí você vai alterando esses parâmetros para a gente chegar no valor de cálculo, né, que seja real, porque isso aqui eu estou só exemplificando considerando esses dados de entrada do próprio software, correto? Então, vou aceitar, tá? Vou permanecer, ok. Aqui passou, né? Bom, vamos aqui para pilares. Na verdade, agora é o seguinte, agora é a hora de deixar o like, caso você gostou desse conteúdo. E a aula está começando a ficar meio extensa já, né? Então, vamos fazer a parte de verificação dos resultados dos pisos superiores já numa aula específica para resultados, correto? Essa aula aqui que seria simplesmente lançamento de carga, a gente já fez bem mais do que isso, né? A gente já fez o cálculo da nossa estrutura, fizemos também a verificação das nossas fundações, que inclusive estão erradas, né? Essa fundação bem aqui completamente errada, porque a maior dimensão dela está voltada para a menor dimensão do pilar. Vou ver se ela não alterou. Geometria dela, eu vou pegar aqui esse 1,55, Ctrl+C, ele vem para cá, e aqui vai ficar 1,10. Aceita. Aceita. Agora sim, agora show de bola, aceitável. Beleza, vou salvar e vamos para a próxima aula.